3, 2, 1. Boa noite a você que está vendo a gente, boa noite a quem vai ver a gente, boa noite a quem não vai ver a gente também, né? Boa noite para todos. Boa noite para todos, Os exatamente. ouvintes e os não ouvintes. Boa noite a senhora que está aí, vai ver o quê? Está vendo aquela novela do Comendador? Já sabe que ele morre no final, né? Isso é reprise, e reprise, né? A gente já estou lhe adiantando que a senhora quer ver de novo, ou se a senhora não viu, venha para cá. Aqui tem bate-papo, aqui tem coisa, gente boa, gente do mais alto gabarito, gente da mais alta estirpe, com boas histórias para contar. Hoje eu trouxe um cara que já trabalhamos juntos, né? Eu não faço bomba, mas já trabalhei com ele. Já trabalhamos juntos aí durante quase 6 anos. 6 É anos? mais ou 5 menos anos? Eu não isso, lembro. é. É Mais ou mais ou menos menos isso. isso, de 5 a 6 anos quase. 5 a 6 anos. Conservamos aí uma amizade e hoje, e o cara é um cara que é um exemplo para gente que é mais jovem aí. Agora, olha aí, acendeu até a luz para ele. Para poder dar uma iluminada. Pois é. E para bater um papo com a gente sobre os 3 aspectos. Cláudio Maris Ferreira. Seja bem-vindo. Exatamente. Obrigado. Gabriel, é um prazer poder estar aqui. É um prazer poder estar conversando com as pessoas que te ouvem e que te prestigiam. Você é uma pessoa especial, né? Como você falou, nós trabalhamos juntos durante algum tempo aqui na Paróquia do Rio de Janeiro, na Arquidiocese do Rio, né? Como catequistas, eu sou catequista. Ele também trabalhava como catequista, apesar que também eu exerço outras funções e parece que as coisas, quanto mais a gente quer fazer ou para ajudar, mais coisas aparecem para ajudar. Então, Gabriel, E comece. quando a gente não quer também, né? Também é. Eu hoje me pegaram de surpresa, né? Você não sabe, eu virei ministro Eu extraordinário vi da viu? Eucaristia. Da Eu vi. Eucaristia, da Sagrada Eucaristia. E hoje me pegaram para ministro durante a solenidade de hoje da missa, né? Do, da, do nosso terço. Do nosso terço, não. Da E novena. da novena, isso. Obrigado, Gabriel. Da novena de São Judas Tadeu. E eu realmente fiquei muito feliz e muito contente de poder participar. Vamos lá, você diz que tem 3 pontos. Vamos lá, você quer começar fazendo umas perguntas ou quer que eu comece a contar alguma coisa? Não, eu vou começar fazendo umas perguntas para você e Ah, começo te perguntando. Ô Cláudio, hum. tinha na tua época engenharia, tinha direito, tinha medicina? Que raios, Cláudio, te levou para a química? Isso é uma história antiga, o Gabriel. Na verdade, o que aconteceu? Para quem não sabe, eu sou casado há 40 anos e eu estou dizendo isso porque eu conheci minha esposa justamente quando eu comecei a fazer o curso técnico de Química. Na época do segundo grau, me surgiu a oportunidade de fazer um curso técnico de Química. Eu era filho de pais separados, estava querendo trabalhar, como todo jovem quer trabalhar, ganhar algum dinheiro. E como surgiu essa oportunidade de técnicos de Química, só existia naquela época contabilidade normal. Eu entrei, eu sempre gostei um pouco de ciências exatas, então eu entrei para técnico de Química. Foi quando eu conheci minha atual esposa, né? Então isso já se vai quase 50 anos. E me apaixonei realmente por Química. Eu sou realmente um apaixonado por Química. E assim que eu terminei o curso técnico, comecei a fazer a faculdade aqui no Rio de Janeiro, né? Eu naquela época não era um cara assim tão estudioso, então fui para uma universidade particular. Existia outras faculdades, como você falou, direito, engenharia, mas o fascínio de eu mexer com coisas de alto risco, extremamente perigosas, me atraíam.
Sabe aquele corredor de Fórmula 1 que se sente atraído pela aquela sensação do risco de uma batida ou pela alta velocidade que ele está dirigindo? Realmente Uhum. sempre me atraiu essas coisas assim. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de ter coisas que me deixassem com prazer de fazer. E realmente a sensação do medo pode parecer meio doido, mas a sensação do medo me dava um prazer muito grande de trabalhar. Então eu realmente trabalhei com muitas coisas perigosas e sofri alguns acidentes, não foram poucos, eu acho que eu sofri 4 ou 5 acidentes muito sérios, mas química é minha segunda paixão. Minha mulher dizia que química era outra na vida dela, entendeu? Eu só traía ela com a química, porque realmente eu sou um apaixonado, realmente sou um apaixonado por química e fazer trabalhos de pesquisa era uma coisa que me atraía. Eu comecei trabalhando na área de prestação de serviço, né? Prestando serviço para algumas firmas. Depois eu fui para um órgão e comecei a trabalhar em pesquisa. E o trabalho de pesquisa foi fazendo crescer uma coisa que eu não sabia que eu tinha, que era um dom de ser professor. Eu me descobri professor na química, porque como eu fiz mestrado e doutorado na área de química na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente tinha que orientar ou co-orientar trabalhos de tese de pesquisa. E aí eu comecei a descobrir que me dava muito prazer poder ajudar as pessoas a se formar, a chegar a um certo nível social, encontrar pessoas que às vezes poucas oportunidades ou quase nenhuma tinham e que lutavam, e isso realmente me deu esse alavancar na minha vida. E por isso mesmo que, ao final da minha vida profissional, eu decidi ser professor. E acabei como catequista, porque não dei aula durante a época da faculdade, quer dizer, durante a época do meu trabalho, dos meus 40 anos de serviço, eu dei aula no Santa Úrsula, eu dei aula no Instituto Militar de Engenharia, na pós-graduação do Instituto Militar de Engenharia, mas, na verdade, química é uma coisa que, Gabriel, é difícil de entender, mas é igual amor, é uma coisa que interage contigo de uma tal forma que é o meu viver. Sinceramente, é algo que entra pelo corpo e eu me sinto realizado pessoalmente. Então, eu acho que quem escolhe uma profissão, eu me apaixonei, na verdade, eu não entrei sabendo disso, né? Eu me apaixonei com o transcorrer do tempo, como às vezes acontece com relacionamento. A gente conhece uma Uhum. pessoa, vai tendo esse relacionamento gradativo e, de repente, se encontra com alguém que realmente é essa pessoa da tua vida, que também foi o meu caso. Eu comecei a namorar minha esposa, ela era só minha amiga, minha colega de sala, foi algo assim despretensioso, aconteceu durante quase 8 anos e meio, né, que nós ficamos namorando, para depois nos casar. E agora, no começo do ano que vem, faço 40 anos de casado. Então, Que massa. é uma química que nos uniu. Pois é, É uma química que com- nos uniu, é efetivamente. verdade. Olha só, a gente tem a presença aqui, a Bianca, lá da Santa Hum. Mônica, está acompanhando a gente aqui, está te mandando um abraço e falou que acha química muito legal. É, Bianca, cada um. É, Bianca, pelo amor de Deus. Me desculpe, eu acho que quem é advogado, com todo respeito, até porque eu tenho uma família de advogado, não sei se você sabe, Gabriel. Meu filho mais novo é advogado, meu pai era advogado, entendeu? E eu, durante um tempo na minha vida profissional, no final da minha vida profissional, eu tive que ir me afastando das atividades de pesquisa e me colocaram na área de contratos, convênios e licitação. Então, Uhum, durante mais de um ano, eu trabalhei com advogados e mexendo com legislação. Mas uhum. realmente é uma coisa que nunca me deu alegria.
sempre me dava preocupação e medo. Mas era um medo difícil de acompanhar. É porque o processo de licitação é um processo muito difícil, Gabriel. Nós temos Verdade. sempre dois lados muito fortes e você está no meio de um tiroteio, onde tem a Advocacia Geral da União querendo te controlar e todos os advogados das partes querendo te controlar. É Então, verdade. é muito difícil. E eu realmente, como não gostava muito disso, entendeu? Eu realmente acho que ser advogado como você é uma coisa que realmente eu não entendo como é que vocês também gostam de ser advogados. Eu também não sei, não. Mas eu também não sei, não. É engraçado que você está falando isso. Eu acabei de... Eu ajudo um amigo aí que, enfim, ele tem um projeto de evangelização digital, né? E aí hoje ele está fazendo uma jornada do Santo Rosário e cada dia, né? A gente já está na segunda ou terceira semana de outubro, então cada dia, né? Na primeira foi o primeiro mistério, na primeira quarta-feira, na segunda o segundo e hoje o terceiro. E ele pediu que eu cobrisse, né? No Instagram lá do grupo que ele tem. Aí eu falando que poxa, eu tenho... você fica com vergonha. Eu falei, estou um pouco nervoso aqui, vocês me desculpem. E eu lembro que sempre que eu falo isso, aí o pessoal dizia, né? Você é advogado. Como é que o advogado fica com vergonha de falar na frente dos outros? Pois é, mas você não é advogado? Você não dá catequese? Você não tem, né, esse podcast que eu falo sobre vocação e tal? Mas não dá, né? É tipo discurso, né? Quando as pessoas pedem no dia do aniversário, né? Você fica nervoso. Fica constrangido. Né? Faz parte, o Gabriel. Eu, por várias vezes em congressos, eu entrei, era palestrante de congresso, mas eu me lembro de uma vez que me pegaram de surpresa, porque um congressista não pôde comparecer e me botaram numa sala com mais de 500 congressistas internacionais. Nossa. Olha, as minhas pernas tremiam extremamente muito, entendeu? E o meu colega de serviço disse assim, não, fica tranquilo, você leva numa boa. Mas não é uma boa, entendeu? Porque japonês falando inglês, ou alemão falando inglês, inglês falando inglês é tranquilo, mas quando você pega essas pessoas de outra nacionalidade, indianos, fica muito difícil de você compreender. E você com o sistema nervoso a toda, é difícil. Então eu te entendo. Eu também faço parte de um grupo de oração, né, que a gente reza o terço todas as terças e quintas. Na verdade, é coordenado pela Ângela. Nós somos hoje 12 pessoas, a gente faz pelo Zoom. Mas gradativamente está aumentando. A gente está agregando todo o pessoal da Crisma, que é uma tentativa de unir, né? Que bom. E fazer com que essas pessoas perseverem no caminho, né? Então a gente tem conseguido efetivamente pegar essas pessoas que antes terminavam e não tinham para onde ir, ou como fazer, ou como continuar a sua caminhada na iniciação cristã. E aí a gente consegue 30 minutos de bate-papo antes, nós temos o terço e temos 30 minutos depois. Quem só quer participar do terço, tudo bem. Mas sabe o interessante? O pessoal gosta mais de participar do bate-papo antes e depois. O meio é só consequência. É verdade. Vai só para o lanche, né? Não, é porque o bate-papo, na verdade, a gente acaba esclarecendo algumas coisas. Nós tivemos pessoas que entraram para o terço, que, por mais estranho que seja, nunca tinham rezado uma Salve Rainha. Nossa, entendeu? É verdade, tem muita gente, sabe? Pois é, então é muito bacana. E aí a gente põe as pessoas também nesse embaraço de ter que falar, ter que se pronunciar, né? Ou puxar o terço, fazer aquela interpretação dos mistérios, porque o terço que a gente faz também é muito bonito, por questões das interpretações. Mas vamos lá, continue com suas perguntas. Ô, Cláudio, você está falando aí
achei legal, eu pedi para você fazer um texto, né? Pra você, assim, Cláudio, faz um texto aí para eu te apresentar, né? Aí depois É, até pedi para narrar e tal, pedi para uma amiga do Focolare narrar, ela até narrou, aí, enfim. Aí nesse texto eu te perguntei hum, pedi para você dar algumas características, e eu achei legal. Você sim. falou já, a gente falou da química aqui um pouco, e também você tem uma formação, né, de catequista. Você fez teologia ou foi só o curso mesmo para ser catequista? Olha só, hoje existe o curso de teologia formal de 5 anos, tipo PUC e outras universidades. A Arquidiocese do Rio fez um curso, tipo um curso tecnológico, um curso de Uhum, duração menor, em vez de 5 anos, é um curso de 3 anos, é um curso que é subsidiado pela Arquidiocese, entendeu? É, chega a ser mais ou menos 10% de uma faculdade, em uhum, termos de custo. sim. Mas em termos de formação, nós temos uma formação muito boa. Por exemplo, eu fiz só Moral 1, eu não fiz Moral 2, que tem no curso de teologia. Eu até pedi ao padre Valdeci e acabei fazendo na PUC, a Moral 2. Então, por exemplo, psicologia, são 4 cursos ou 4 semestres, e a gente só faz 2. Mas a gente teve Santíssima Trindade, Mariologia. Na verdade, é um curso muito bom, dado pela universidade, pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, com coparticipação da PUC. Nós temos, diria, 90% dos professores são padres ou bispos. Eu tive aula com 5 bispos diferentes, entendeu? Então é muito interessante porque eles têm uma bagagem muito grande. Nós tínhamos 4 leigos, sendo que 2 leigos eram pessoas que tinham dedicado a sua vida ou tinham feito um voto, né, de seguir a vida cristã independente da vida pessoal. E, na verdade, nós tínhamos uma professora que era de didática, né? Nós tínhamos irmãs de caridade, por exemplo, a irmã Lúcia, que dá Uhum, catequese, ela participava no curso, eu assisti 2 semestres de catequese com ela, porque teve um semestre que foi para catequese infantil e um semestre foi para catequese de adultos, com toda uma pedagogia de como abordar as crianças, de como abordar os jovens. Então, é sempre muito, muito interessante. E achei interessante também porque nós tivemos uma professora específica de didática. Então, nos capacitou a dar aula, nos capacitou a nos organizarmos para dar aula. Apesar que eu digo que sempre eu não estou dando aula, eu faço encontro. Eu faço encontro, eu não sou professor, o mestre é Deus, eu sou só um bom discípulo que está aprendendo com todo mundo. uhum, Então, esse curso, quando eu fiz, Daniel, ou Gabriel, foi muito interessante porque eu me programei para me aposentar. Então, eu comecei a fazer esse curso à noite, porque é uma outra vantagem que esse curso tinha, que estava sendo ministrado à noite. Ele começou a ser ministrado aqui perto de onde eu moro, aqui no Catete, numa escola no Catete. Depois ele acabou indo para o. Como é o nome lá? Bom, me esqueci. É lá no Seminário São José. É Catumbi aquilo ali, não sei se é Catumbi. Não, é Estácio. Estácio. não, Ali, Seminário São aqui, José, né? Não é Rio Comprido, não? Estácio para Rio Comprido. É porque a estação que a gente salta do metrô seria Estácio. Então, Rio Comprido, Estácio. começo de Rio Comprido. Entendeu? Então, eu me programei antes de me aposentar e disse assim: eu quero fazer uma curso de formação porque eu quero ser catequista. E vou dedicar 50% de todo o meu tempo para a igreja e 50% para dar aula, para, vamos dizer assim, complementar o que eu deixei de ganhar na aposentadoria. Porque quando eu me aposentei, eu ganhava adicional de periculosidade, eu ganhava algumas gratificações que eu tinha que abrir mão dessas gratificações para aposentar.
Bom, em suma, eu nunca consegui mais exercer minha profissão de professor. Eu hoje estou quase full time na igreja, né? Eu faço coisas hoje que, na verdade, eu nem faço parte efetivamente da pastoral, mas, por exemplo, eu hoje faço compras para a igreja, eu tenho um grupo que eu arrecado dinheiro para poder fazer doações para a Uhum. igreja, entendeu? Então tem coisas que eu não sou do grupo de liturgia, mas sempre participei do grupo de liturgia, entendeu? Eu tenho sido um suporte em algumas coisas, porque a igreja teve alguns dos seus funcionários que saíram. Teve uma senhora que era sacristã que saiu por causa Uhum. da idade, né? Teve Sim, naquela mesma época a outra sacristã ficou grávida, teve um engravidou. neném. Pois é, então Dora. não tinha, adora, não tinha ninguém na sacristia, coitado das meninas da secretaria, tinha que fazer serviço de secretaria e sacristia. Ba Batia o escanteio e corria para cabecear, né? Exatamente. Então a gente acabou devagarzinho indo incorporando, tentando fazer as coisas e ajudar. Então, epa, apareceu agora uma mensagem aí, mas foi rápida, nem deu para ler. É a No, Bianca que no falou, fim, né, a a gente gente ajuda ajuda onde onde precisa. precisa. Exatamente, Bianca. Na verdade, a gente faz o que a gente pode fazer. Na medida do que a gente pode fazer, a gente vai fazendo. E esse ano eu tive o convite do padre Diegues para ser ministro da Eucaristia. Eu disse assim, padre, eu tenho que conversar com minha esposa, porque senão daqui a pouco ela vai começar a achar que eu me mudei para a igreja. Então, só me permite falar primeiro com a minha esposa. Depois eu soube que tinha que efetivamente ter a permissão da esposa também, mas antes mesmo de qualquer coisa, eu falei com ela, fui conversar com ela, para depois conversar com ele, né? E aceitei, e estou muito, muito feliz. É uma sensação especial, o Gabriel, de estar no outro lado e você levantar a Sagrada Eucaristia, né, e falar o corpo de Cristo, e quando você abaixar, você olha o rosto, ou um outro rosto de Cristo. E a cada vez que você faz isso, aparece outra face na sua frente. Então, realmente, é algo Eu imagino. difícil de dizer. O coração pula de alegria, realmente o coração pula de alegria. Eu imagino. Se a gente tem um aqui, né, a Bianca que está com a gente aqui foi no mesmo dia investido junto com você, né. Ah, é? É, Não não tem sabia, não. a foto de vocês lá na catedral, rapaz? Ah, tá bom, já sei quem é, já sei quem é, já sei quem é. É É porque verdade. é que na verdade o que acontece, como a Bianca era de um outro vicariato, né? Aham. Ela estava lá Por e eu ali, né. encontrei com ela de outra por um acaso, né? Então porque na verdade nós somos 4 da São Judas Tadeu, né? Somos 4 que nós ficamos como ministro, 4 novos ministros, Onde entendeu? quem mais foi com você? Edileuza, eu não Uhum. conhecia, ela era lá de cima da comunidade. Uhum. Um médico que cuidou do padre Valdecir, que me foge o Sim. nome, e a Dora, a esposa dele. Uhum. Sei, sei, sei. Sei quem é. É o casal Ele que ficou. Na verdade, quem foi convidada no início foi Thaís. Thaís começou e depois assistiu ao primeiro encontro, depois saiu. Não sei o que foi que aconteceu, porque que ela não pôde continuar participando. E teve um senhor que foi convidado, disse sim, mas logo depois ele disse assim: ó, não vai dar, eu tenho dificuldade, e eu estou ansioso para poder atuar efetivamente nos hospitais. Eu quero efetivamente levar a Sagrada Eucaristia na casa de alguém, no hospital, porque isso é que me fascinou de entrar para ser ministro. Efetivamente, aqui em particular, eu nunca gostei muito de ficar subindo, ficar querendo aparecer e estar no altar. É uma coisa que não era uma coisa que particularmente me agradava. Tanto que eu já fui convidado para ser diácono e disse assim: não, eu vou servir a igreja dando meu testemunho
estando fora da igreja, como um católico que deve fazer, entendeu? Eu não preciso ser diácono para servir a igreja. Há quem queira ser diácono, mas eu tinha sempre essa visão. Hoje eu já modifiquei essa visão, o Gabriel. Na verdade, depois que você começa a conviver, ou que você começa a amadurecer um pouco o seu conhecimento, é que você começa a caminhar assim. Hoje a gente conversando, você me vê, fez um curso de teologia, né? Mesmo que um tecnológico, mas eu fiz. Mas eu já fui uma pessoa que se afastou da igreja durante algum tempo. E quem me fez voltar para a igreja foi minha esposa. Entendeu? Eu ia entrar nisso agora. Você estava falando, nesse mesmo texto, até te perguntei como foi que você. Não, descreve aí como foi que você entrou, como, se você era católico e tal. E aí você falou que se eu perguntei assim, Cláudio, diz pra gente desde quando você está na igreja. Aí você falou, pô, desde que eu fui batizado. Né? E aí você falou que passou Teve um esse período que tempo, eu me né? afastei. Teve um período que você Exatamente. se afastou. E Exatamente. aí, eu queria dentro disso, eu queria te perguntar uma coisa. Você nunca. A Lúcia foi a tua ponte para voltar? Olha só. Vamos tentar explicar. Eu sempre fui aqui morador do Catete. Eu fui batizado e fiz minha primeira Eucaristia aqui no Largo do Machado, na Igreja Nossa Senhora da Glória. Que bom. E com 11 anos, meus pais se separaram. E foi uma separação muito traumática para mim, tá? Porque a gente vem com uma visão de que casamento é eterno, e o padre diz que o pai e a mãe da gente não se separa, e isso você imagina, há quase 50 anos atrás, eu estou quase confessando a minha idade, quer dizer, quase 50 anos não, um pouco mais de 50 anos. Meu pai se separou da minha mãe, e esta separação me afastou da igreja, porque eu culpava a igreja porque ela me ensinou uma coisa e não acontecia. É muito interessante, Gabriel, porque as pessoas, quando a gente fala sobre esse tipo de afastamento, eu fiquei afastado entre 11 anos e 14 anos e meio para 15. E o meu afastamento era tão sério, era um problema emocional tão sério, que eu entrava na igreja e começava a passar mal. E se eu não saísse da igreja, eu desmaiava, e ficava lá dentro desmaiado. Enquanto você não me tirava da igreja, eu não voltava ao normal. Era uma coisa emocionalmente, hoje eu entendo que era um problema de choque emocional efetivo. Mas minha esposa, ela nasceu e foi criada do lado de um convento. O pai dela trabalhava com uma gráfica de padres, e por trás da casa dela, quer dizer, na frente era uma irmandade de freiras, e por trás era um seminário de padres. Então, quando conheci Lúcia, a Lúcia ainda rezava missa em latim. E eu frequentava esse mosteiro com ela, porque eu, como católico, mesmo sendo afastado, no mosteiro eu conseguia ficar melhor. Gozado, na igreja não, mas no mosteiro, como era uma casa e era uma coisa menos ostentória, porque na verdade eu ocupava, porque eu achava a igreja muito ostentativa. Hoje eu entendo os motivos e acho que tem que ser assim, mas aquilo me chocava um pouco no começo, porque eu não entendia a diferença entre a dificuldade das pessoas e a beleza que a igreja tinha, entendeu? E aí eu fui mudando, fui aprendendo, eu passei a rezar, porque na casa da minha sogra, quando a gente ia almoçar, a gente rezava antes de almoçar, para agradecer a refeição. Tínhamos hábitos de sair, de ir à missa, de rezar terço, e eu fui acompanhando minha esposa, e isso gradativamente foi mudando. Eu me crismei na Nossa Senhora da Glória
um ano após eu me casar, ou quase um ano após eu me casar. Na verdade, foram 10 meses após eu me casar. Até por uma iniciativa da minha esposa. Minha esposa virou-se assim, pô, Cláudio, por que você não entra pro Crisma? Por que você não faz? E o padre aqui da paróquia era um padre muito carinhoso, muito afetivo, e eu comecei a participar de um grupo de Nossa Senhora, onde o padre visitava as casas e a gente rezava nas casas das famílias. E uma das casas que era de vir, ou vieram algumas vezes, foram na minha. Isso foi me aproximando muito dele. Ele era uma pessoa que era incapaz de ver uma pessoa sentada na igreja e ele não parasse para conversar e perguntar como é que a pessoa estava, o que ela estava sentindo. E isso me fez dar um novo ânimo. Na verdade, ele, depois da Lúcia, é o maior responsável pelo meu retorno à igreja, porque conheci um padre extremamente humano, e foi meu parco durante 25 anos. Então é uma coisa que aquilo te leva a carregar uma bagagem. Eu, na verdade, entrei para a congregação mariana, eu comecei a fazer participação de atividades e fui parar na São Judas Tadeu por conta desse curso de teologia, porque no curso eu tinha que fazer um estágio, era um estágio obrigatório, como toda a faculdade. Eu tive prova oral no final da prova, que era uma coisa normal de acontecer. Eu tive que fazer monografia, como todo mundo faz. Então, é uma faculdade mesmo que te dão um diploma da PUC, né? E o orientador do estágio disse que eu tinha que sair para uma outra comunidade para que eu pudesse ter uma visão diferente e trazer novidades para a minha paróquia e ajudar a transformar a paróquia. Ele achava que havia uma necessidade de haver uma rotação das pessoas entre as paróquias para poder aprender um pouco mais. E aí eu subi, né? Nessa época, a Ângela Rodrigues também estava fazendo o curso. Ela estava um ano atrás de mim. Então eu fui ser catequista e fui estagiário da Ângela. Aí a Ângela tinha que sair para fazer o estágio. E ela disse assim, Cláudio, segura as pontas para mim na São Judas Tadeu. Eu disse, tá bom, mas eu não vou conseguir segurar. Você sabe, ela é coordenadora, ela tem uma parte de administração que ela ficou fazendo, mas eu fiquei como catequista. E ela fez o estágio dela, e depois, quando ela retorna, eu já me sinto enganjado na igreja, porque o padre Valdecir foi professor meu de 4 matérias, né? Eu tive com ele hebraico, aramaico, grego. Nossa! A gente teve uma caminhada grande e ele foi meu professor também de Bíblia, Sagrada Escritura. Uhum. Então, eu tive toda uma caminhada com o padre Valdecir. O padre Valdecir me lembrava muito o padre Joaquim, o modo de ser. Ele é uma pessoa brincalhona, mas extremamente séria e respeitosa, né? Ele disse assim, vocês podem me chamar de qualquer coisa, mas tem que dizer que eu sou padre, tem que me chamar de padre, né? Se esquecer o meu nome não tem problema, me chame de padre. Ele não gosta que chame ele de Valdecir, tem que chamar ele de padre Valdecir. Ele acha que Valdecir é só para os muitos íntimos e ele diz que isso é só para os irmãos dele, só para a família dele, entendeu? Então, é uma coisa que, na verdade, eu gostava desse tipo de coisa. Era uma pessoa que você sabe que ele é um cara brincalhão, que consegue levar as coisas numa boa. Participei de excursão com ele, que se eu disser que fiz excursão, ele me estrangula. Na verdade, não é excursão, não é excursão. É peregrinação. Todo dia tem missa, todo dia tem terço, e todo dia tinha alguns momentos que às vezes dava, às vezes não dava, que a gente participava das orações que ele fazia, né? Então, realmente é uma coisa que me encantou. Realmente me encantou.
descobrir vocação é falar de amor. Ponto. É falar de amor. Vocação, para mim, é amor. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Falar de vocação é falar de amor. Eu sempre fui movido por amor, o Gabriel. Eu não consigo fazer algo que eu não ame, que eu não sinta prazer de fazer. Então, a Ângela de vez em quando diz que eu sou um cara que tem uma capacidade de drenar certas coisas, mas na verdade eu tenho uma capacidade de ouvir muito. Eu falo pouco. Eu, na verdade, gosto de ouvir as pessoas e só faço a intervenção quando eu acho que eu posso acrescentar algo. Se eu não puder acrescentar algo, eu fico quietinho no meu canto, entendeu? Eu prefiro não criar polêmicas ou questionamentos que eu acho que sejam desnecessários. Então, eu só falo efetivamente quando eu acho que é importante e relevante. É aquele princípio básico, entendeu? Que a gente só tem uma boca para falar pouco. A gente tem olhos para ouvir, ouvidos para ouvir, mas falar é pouco. Eu, apesar de ser falante, que você está vendo que eu falo pra caramba, eu gosto de falar, eu realmente gosto de falar, mas eu gosto, na verdade, de testemunhar isso. De testemunhar o quanto certas coisas são importantes na vida da gente. Não quer dizer, ô Gabriel, que a minha vida foi fácil. Sim. A minha vida não foi fácil. Eu tive muitas dificuldades, eu tive problemas de relacionamento com minha esposa, tive problemas de relacionamento na igreja também, mas quando a gente faz por amor, os problemas parece que vão sendo contornados. Parece que Você vai passando por cima, né? vai passando por cima, na verdade, Deus vai fazendo a gente aprender que certas coisas a gente tem que efetivamente deixar acontecer, entendeu? Então, é muito interessante porque passamos por muitas dificuldades, eu e Lúcia. Lúcia era de uma comunidade quando eu conheci ela. Eu, quando falo isso, as pessoas pensam que é brincadeira, mas Lúcia morava no penúltima casa de um morro, que hoje, para subir, eu só subo de carro. Eu não subo mais a pé de jeito nenhum. Porque, mas aí você já subiu a pé, você já conquistou, né? Não já precisa mais subir a pé, não, né? mas naquela época também não tinha condições de subir de outro jeito. Mas a calçada da rua, efetivamente tem degraus. Porque se ela fosse em plano inclinado, no dia das chuvas, como antigamente era, porque eu subi numa época que tinha barro, você não conseguia subir com muita facilidade, não. Tinha que botar sapato especial ou botar literalmente o pé no chão, porque era muito difícil. Escorregava muito, a calçada não era, quer dizer, a rua não era asfaltada, a rua eram umas pedras amarroadas colocadas no chão, nem paralelepípedo não era. Então era difícil você subir, entendeu? Mas eu subia rigorosamente para ver minha menina, entendeu? A gente guarda cartas da época, que hoje tem Gmail, né? Mas na nossa época eram WhatsApp, cartas. né? Nem e-mail. É WhatsApp, Nem... pois é. Porque eu falei e-mail por causa de carta, por causa de escrever texto mais longos, tipo carta. Eu te digo para você que em 5 anos eu não sei nem quantas cartas eu escrevi. Eu tenho pelo menos umas 4 caixas de carta que eu escrevi para ela guardadas. E ela também. Que massa, cara. Que massa. É muito legal você ver isso, né? Porque o pessoal mais novo que eu, né? Eu peguei, por exemplo, essa transição do analógico para o digital, né? Então, na minha época foi o boom do MSN, esses bate-papos, etc. e tal. Mas você, meus pais, dos meus pais para trás, o pessoal da geração de vocês para trás, era carta, né? Carta, e quem tinha telefone era rico, né? Era milionário, tinha que declarar no imposto de renda. Me falando isso, tinha que declarar no imposto de renda. Era propriedade. Era propriedade. Meu avô estava me falando que
que aqui no Acre, o cara que tinha telefone já era um partidão, assim, olho e tal. Ele tem telefone. Podia não ter casa, mas tem um telefone, o cara já. Porque. Ô, Cláudio, deixa eu te. Fala. O que você quer me falar? Não, pode falar, vai. Não, é que Não, pode falar que eu ia, na verdade, fazer essa analogia. Quem tinha telefone naquela época era como se tivesse um carro hoje, um carro bom, É entendeu? verdade. Porque custava realmente muito caro. Era qualquer coisa perto de 30 salários mínimos, 40 salários mínimos um telefone, entendeu? Então não era para qualquer um ter telefone mesmo naquela época, entendeu? Era extremamente caro. Fala, o que você ia perguntar? Você falou que está nessa caminhada com a Lúcia aí já tem mais de, né, contando o namoro, quase 50 anos. Quase 50 anos, exatamente quase 50 anos. Nesse meio tempo que você começou na igreja, depois teve o período de afastamento, voltou, você não balançou quanto à vocação? Se era matrimônio ou outra coisa? Olha só, na verdade, o nosso relacionamento, o que me aproximou muito da Lúcia foram problemas familiares. Eu tinha um problema familiar grande com meu pai e ela tinha um problema familiar grande com o pai dela. Então, na verdade, Gabriel, o que nos uniu, o que começou a nossa união, foi necessidade de afetividade, de carinho, de respeito. Falar isso aqui agora, as pessoas podem até rir, mas durante todo o período que eu namorei minha esposa, eu nunca toquei nem vi o corpo da minha mulher. E depois que eu casei, quem escolheu a data foi ela, a data do casamento, né? Naquela época a mulher tinha essa necessidade de fazer isso, e mesmo assim, Lúcia marcou numa data, só que pelo sistema nervoso, o ciclo menstrual veio num dia inadequado. E a gente só foi ter relações 4 ou 5 dias depois de casado. Isso não afetou nada, 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 nada. Eu olho para esse pessoal hoje que fica com esse fervor, entendeu? E com isso a gente aprendeu muito, Gabriel, a se respeitar, a aceitar o limite do outro, a entender até onde eu posso ir ou até onde eu não posso ir. É muito interessante também falar que em dezembro do ano passado, quer dizer, em dezembro de 2020, eu fiquei sabendo de coisas da minha esposa que eu nunca soube. Então, a minha esposa ainda carrega uma bagagem de coisas que aconteceram com ela e durante a vida dela que eu não conheço tudo, como ela também não conhece tudo meu, entendeu? Então as pessoas entram na vida do outro e acham assim que já conhece tudo. Então pensa só, o Gabriel, eu tenho realmente quase 50 anos com Lúcia e ainda tem coisas sobre a Lúcia que eu ainda tenho que descobrir. É igualzinho a nossa fé. Ainda tem coisas que eu tenho que descobrir. Não aconteceu tudo, entendeu? Não aconteceu tudo. E eu adoro ler. Você, nesse tempo de tudo isso que você viveu, já indo para o segundo ponto aqui, qual a importância da oração na tua vida? Olha só, oração, eu digo que é diálogo. Sempre falo assim, oração é diálogo. E se eu não converso com a minha esposa, eu não conheço a minha esposa. A gente só consegue conhecer alguém, ou conhecer o Gabriel, ou conhecer as pessoas que se aproximam da gente, se a gente conversa. É o nosso princípio humano. Então, oração é isso. É um diálogo que me permite me aproximar de Deus, que me permite, mesmo não ouvindo, eu consigo sentir. É interessante que quando eu falo isso, às vezes, na Crisma, quase todas as vezes que eu subo ao presbitério, que alguns chamam de altar, mas é presbitério, minhas pernas tremem. Eu vou fazer a leitura
da palavra, melhor dizendo, eu vou proclamar a palavra de Deus, e ao subir para proclamar, a emoção de estar proclamando é algo que faz o meu coração acelerar. Parecido quando você vai dar o primeiro beijo, ou você conhece a primeira menina, ou começa, sabe? É uma relação de amor que é difícil definir, mas ela existe. Eu não consigo tocar, não consigo ver, mas você sente que aquilo existe. Então a oração é isso. A oração, para mim, é minha possibilidade de me aproximar. Eu contei para você aí sobre fazer orações antes da refeição, né? Então é uma coisa que a oração vem crescendo gradativamente no nosso relacionamento. Hoje, Gabriel, eu durmo de mão dada com a minha esposa e a gente não dorme antes de nós dois fazermos uma oração juntos. Eu conheci um casal que particularmente me assustou. Por que me assustou? Ela é metodista e ele é católico. E eu estava num congresso, ele me pediu que eu levasse minha esposa, porque ele ia levar a esposa dele, que estava com um neném recém-nascido. Ele disse, Cláudio, leva para as duas poderem ficarem juntas, tal. E a gente foi. E num belo dia a gente foi almoçar. E aí a gente surgiu o papo sobre oração. E fique pasmo. Eu pelo menos fiquei. O casal, antes de ter qualquer relação, os dois se dão a mão, se ajoelham e rezam para agradecer a Deus aquilo que eles vão ter. Assim como eu rezo para comer minha comida, eles, para terem relações, eles rezavam. E aí eu virei e disse assim, não é um exagero de você estar dizendo, não, Cláudio, acontece. A gente não faz sem antes rezar. E muitas vezes, depois da relação, a gente dá graças a Deus e dorme abraçado. Eu disse assim, eu preciso chegar nessa espiritualidade, porque eu ainda não tenho essa espiritualidade. E eu estou falando de um casal que está com um filho hoje, com 13 anos. Eu podia citar também um outro casal que também me espantou. Eu conheci essa menina, só para você ver, essa senhora que já é casada, que tem uma filha com 14 anos, eu conheci essa menina que eu peguei no colo. E aí, ela teve uma gravidez muito conturbada e ela me chamou no dia do aniversário de 1 ano da filha dela. A criança nasceu prematura, depois que a criança veio para casa, ela teve um problema sério de apendicite, teve que operar, então ela se afastou outra vez da filha. Então, nós fomos para uma festa de 1 ano, num lugar assim bonito, sabe? Um clube. Só que antes de começar a cantar o parabéns, ela virou e disse assim, eu sei que tem pessoas que são católicas e pessoas que não são católicas, mas todos que estão aqui me amam e me respeitam. Antes de a gente começar qualquer coisa, eu quero fazer uma oração. Porque, na verdade, eu estou aqui para comemorar 1 ano de vida da minha filha. E não posso comemorar sem fazer uma oração. Eu nunca fiz uma oração antes de uma festa de um filho meu. Depois que eu vi isso, Gabriel, eu disse assim, puxa, tem casais que têm uma devoção amorosa e de relacionamento extremamente forte. Essas pessoas é que construíram o Cláudio que existe hoje. Então, esse Cláudio que existe hoje é fruto desse relacionamento. As pessoas pensam que não influencia, mas de acordo com quem você anda, é que você vai ser alguém. Então, você precisa andar dentro de uma comunidade para poder aprender a viver em comunidade. Você tem que ver testemunhos, como eu vi da Kátia Duque, você se lembra de Kátia Duque, né?
Claro. e que estava com um problema sério de saúde, né? Ainda está, agora que o médico deu a alta para ela, para que ela pudesse começar a trabalhar, a situação dela foi muito séria, e nesse transcorrer a mãe dela faleceu, entendeu? E é uma pessoa que faz testemunho, ou que te dá um testemunho dentro de um terço, que, na verdade, aquilo é extremamente gratificante. Porque você vê uma pessoa... eu tinha uma visão de Kátia boa, sempre tive uma visão boa, eu conheci a mãe dela, eu tive até um problema com Kátia, e a mãe dela que interviu e disse assim, vai conversar com ele, porque o Cláudio não ia fazer isso, você interpretou errado. E aí ela veio conversar comigo, a Kátia. Então depois eu voltei para agradecer a mãe dela, que ela ter intervido, porque eu não entendi exatamente. Eu, na verdade, Gabriel, sou meio, às vezes, atabalhoado e não cumprimento as pessoas direito. Ou então, se lembra aquelas catequistas que entraram, que eram umas irmãs, e tinha uma que era pequenininha e uma imensa? Tiveram aqui com a gente. Já. Pois é. Então, o que aconteceu? Eu brinquei com aquela pequenininha e disse que as crianças tinham que vir para frente. E falei com ela. E ela ficou extremamente chateada comigo. E aí eu tive que pedir perdão. Literalmente eu pedi perdão a ela. Eu disse assim, me desculpa, eu não queria. Eu estava só brincando. Mas ela tomou aquilo como uma agressão. Então, uma outra coisa que eu tomei como prática também é que quando eu percebo que eu agredi alguém, mesmo involuntariamente, eu peço perdão. Eu não só peço perdão no confessionário. Eu chego para a pessoa e digo assim, me perdoa, não queria fazer isso. Me perdoa porque eu não tive a intenção de fazer isso. Às vezes a gente até tem, né? Eu tive já alguns problemas naquela igreja. Uma agora recentemente disse que ia brigar comigo e rolar na rua, entendeu? Que se precisasse, ela rolava comigo na rua. Uma senhora de idade mais velha do que eu, hein? Aí eu disse assim, mas por que isso? Não, porque eu disse, olha, eu tenho um ponto de vista diferente, mas eu gosto de você. Eu só acho que você está com um ponto de vista diferente do meu. Você fica com o seu, eu fico com o meu. Agora a gente não precisa de brigar, pelo amor de Deus. E essas coisas vão te ensinando também a tomar mais cuidado com como você fala, como você faz. Eu tive um caso numa procissão que havia uma tradição de um rapaz carregar o crucifixo na procissão e eu não sabia daquilo. Eu era coordenador dos coroinhas e eu tirei o cara do crucifixo. Entendeu? Eu lembro disso. A mãe dele, né, é mãe adotiva, mas mãe dele, ela me esconjurou ao ponto do padre me defender e ela diz assim, eu não perdoo ele fez isso com meu filho, como se eu realmente tivesse feito algo com aquela coisa, né? Hoje nós nos damos muito bem, Dorinha, eu me dou muito bem com ela me adora, eu participo de quase todas as coisas do apostolado da oração, entendeu? Ela me pede muitas coisas, mas começou um relacionamento conturbado por uma coisa que eu desconhecia. Na verdade, o Gabriel, a oração, ou conversar, eu estou falando tudo isso sobre isso, é para você poder conhecer, porque você às vezes imagina que você conhece a pessoa, mas na verdade você não conhece. E aí você se surpreende por algumas atitudes. É como às vezes a gente se surpreende com Deus, porque a gente diz assim, por que eu estou passando por isso? Ele tem uma razão. Eu tenho que procurar a razão, eu tenho que rezar e procurar entender o que é que Deus espera de mim. O problema todo é que a gente quer o que a gente quer e não o que Deus quer. E a gente não pergunta a Ele por que Ele quer aquilo da gente. Como acontece às vezes no relacionamento com os pais, com namoradas ou esposas, às vezes você espera algo que não é aquilo que a pessoa quer te dar. E às vezes não é aquilo nem que você merece receber. Entendeu?
Uhum. Então, orar para mim é simplesmente dialogar. Eu sempre falo com meus meninos que não precisa de fazer uma oração tipo Pai Nosso, porque é uma outra coisa que às vezes me irrita. Eu entro no terço, a pessoa parece que está desesperada para acabar o terço. Ela reza o Pai Nosso e Ave Maria numa velocidade tão grande que eu nem consigo acompanhar. Eu viro assim, meu Deus do céu, eu perco o fôlego com a pessoa, entendeu? Porque a pessoa está fazendo aquilo tão mecanicamente, sem o coração, é uma coisa repetitiva, que eu acho que não vale a pena, não resolve. Se ela rezasse uma Ave Maria ou um Pai Nosso com mais calma, prestando mais atenção no que ela estava falando, prestando mais atenção no que ela estava ouvindo de Deus, ficava melhor, né? Ficava melhor a gente prestar atenção no que a gente fala e do que a gente faz. Que muitas vezes a gente fala, mas não faz. Então, Uhum. oração para mim é isso. É permitir esse diálogo entre pessoas ou entre Deus ou Nossa Senhora ou São Judas Tadeu, que é um exemplo de conduta, né? A gente não adora eles, a gente tem eles como uma referência, a gente só adora a Deus, mas é uma referência importante, porque a gente vê que se ele conseguiu, eu consigo. Porque ele era um ser humano igualzinho a mim, né? Então eu acho que a oração é um pouco disso. Mais Uhum. alguma coisa que você queria perguntar para o seu amigo? Ainda tem mais alguns. Vamos lá, não tem problema. O seu método de oração. A gente ouve muito que o melhor é o silêncio. Inclusive, existem algumas músicas, até de fora da igreja, músicas da MPB falando sobre isso. E aí eu queria te perguntar: o Cláudio tem, não algo que ele faça que seja uma rotina, mas alguma situação em que ele conversa melhor, é ouvindo música, é se retirando no silêncio, é indo dar uma volta, caminhando? Como é que é o De, método do Cláudio de oração? depende muito, Gabriel, do meu estado emocional. Porque se você me perguntasse isso da pandemia, eu acho que eu te diria um método. Mas depois, com a pandemia, eu descobri que não existe método. Na verdade, depende um pouco de como eu estou emocionalmente, né? Você talvez não saiba, mas eu passei por um período que eu tive, por consequência de algumas coisas que aconteceram na minha vida no passado, eu entrei numa crise de pânico, Uhum. ao ponto que uma das vezes que eu tive, que eu passei muito mal, foi quando eu soube que Ângela tinha se queimado. Eu passei mal, e aí quando eu estava me restabelecendo para sair de dentro do pronto-socorro, eu encontro com a Ângela entrando toda queimada para fazer curativo. Eu quase que eu Nossa. desmaiei na frente da minha amiga. Eu quase que eu desmaiei. Então, tem momentos hoje, efetivamente, que eu gosto muito do silêncio. Eu gosto do silêncio para poder ouvir. Na verdade, eu faço uma outra correlação com meus catequizandos. Eu tenho um telefone que tem capacidade de reproduzir música e de eu falar com alguém. Mas esse telefone só vai fazer algo se eu ligar. Enquanto eu não ligar ele não funciona. Então, enquanto eu não me ligar a Deus, isso não funciona. Então, eu tenho que arranjar um jeito de me conectar com ele. As ondas dos rádios estão aqui, mas eu só vou conseguir ler, ouvir essa onda do rádio se eu ligar efetivamente o aparelho. Uhum. Mas para mim poder ligar, o aparelho tem que estar com energia. Ele tem que estar carregado energeticamente. Então, para mim poder ouvir a Deus, eu também tenho que orar. Eu tenho que me abastecer de energia. Então,
eu normalmente passo por um processo inicial de oração, onde eu converso e falo o que eu estou sentindo, né? Eu depois, quase sempre, eu tenho um período que eu gosto de ficar no silêncio. Eu fico, na verdade, conversando com a minha mente, conversando com Deus que existe, que habita dentro de mim. Eu fico me autoconhecendo, me algo vendo, e muitas vezes me tranquiliza muito também ouvir música. Então, tem músicas que me tocam muito, né? A gente é igual quando a gente namora, às vezes a gente lembra de uma música que conheceu uma namorada e aquela música fica marcante na tua vida. Então, tem músicas que me marcam muito, né? Noites Traiçoeiras é uma música que me marca muito, porque fala sobre a escuridão, sobre um deserto, uma ausência temporária de Deus, né? Que você parece que durante tempos você ouve e de repente parece que você não ouve mais. E na verdade, o não escutar a Deus é também uma forma que Deus tem de testar a sua capacidade de amar a Ele. Porque não ouvir e perseverar é muito difícil. Porque quando você tem um contato mais íntimo, né, quando você se sente, vou botar em termos humanos, valorizado, você se sente melhor. Quando você é desvalorizado por alguém ou por algo, e que essa pessoa te afasta daquele relacionamento, aquilo te decepciona e muitas vezes te faz você se afastar daquela pessoa. E, na verdade, Deus testa isso com a gente. Ele faz a gente passar por períodos negros, escuros, ou vamos dizer assim, tenebrosos, para testar nossa fé. Então, Gabriel, já me aconteceu de eu acordar de noite, tipo assim, 3 horas, 4 horas da manhã, e a escuridão da noite me afloreceu a crise de pânico. E a única coisa que me acalma é rezar. Sabe, comigo eu também tenho, e inclusive a Bia testemunha disso, ela sabe que uma das únicas coisas que me acalmam é a oração. Quando eu Pois estive é, no auge, já assim. então eu preciso fazer esse tipo de coisa. É importante você conhecer o Cauã, né? Uhum. Cara, estava grande, inclusive. Encontrei com ele quando eu estava aí há uns 10 dias atrás e, Tá nossa, foi uma imenso, surpresa muito grande para mim. tá imenso, tá maior do que eu. Tá com 1 metro e, sei lá, 80 e pouco, mais ou menos. Pois é. O Cauã passou por muitos problemas, passou por essa coisa que a gente poderia classificar como inferno, que foi a perda da mãe, de uma forma muito agressiva. E desde a perseverança eu venho conversando com ele. Hoje eu sinto nele um outro garoto, uma outra pessoa, uma certa calma, um compromisso de estar participando, entendeu? Não participando porque querem que ele participe, entendeu? Participando porque, na verdade, ele gosta. E ele virou para mim, Gabriel, e disse assim: Cláudio, a gente não pode ter encontro presencial, não. Esse encontro pela internet é muito frio, é muito difícil. Eu fico, às vezes, sem jeito de falar. E presencialmente fica melhor. Eu disse: olha, Cauã, não tem problema. Vou falar com o padre Diegues e a gente resolve isso. E por conta dele, os encontros presenciais de Crisma voltaram. Nossa, que coisa linda. Cara, Pois é. você não sabe a notícia boa que você está me dando, porque às vezes eu penso, será que essa missão de estar lá vale a pena? Aí me vem
né? Eu disse, pô, mas eu fico triste porque eu ouvi de uma pessoa, a Bianca sabe quem é, uma vez, eu tenho 300 crianças. Eu falei, nossa, dei uma debochada dela. Hoje é minha amiga também. E eu falei, eu só tenho 9. Aí depois eu fui refletir, disse, pô, a mulher tem 300 crianças, São Judas Tadeu só tem 9. Por que isso? E aí você vê muitos não estão, a maioria de que saíram da gente não estão lá, né, ou vão esporadicamente. E você vê o Cauã, por exemplo. Pois é. Cara, isso sabe, é É, absolutamente assim, missão cumprida. sim, você vê só, pare para pensar e lembre há um tempo atrás, Thaís que entrou para a igreja, que fez crisma com a gente, hoje é Uhum. catequista, É. né? Então, você vê pessoas entrando, nós temos hoje poucas pessoas também, temos 15 pessoas hoje na crisma. Mas dessas 15 pessoas, eu tenho 8 praticamente enganjado em pastorais. Que massa. Que bonito. Então, são pessoas que efetivamente entraram para dentro da comunidade e são comunidade. Entendeu? É extremamente importante você ver o envolvimento das pessoas. E, por exemplo, vai ter festa, mas não vai ter festa, né? Não sei se você sabe, São Judas Tadeu vai abrir, Sim, mas não tem festa. sim, sim, sim. Mas o padre me deu uma atribuição de tomar conta, de vender água. Uhum. Eu vou ficar com o coisa de vender água, porque a Ângela disse assim, mas padre, pelo menos água. Tem que vender água, o povo vai vir aqui, não vai ter água, vai ser problemático, tem que vender água. Aí o padre perguntou, Cláudio, você vende água? Eu disse, padre, eu vendo, mas o problema é arranjar a equipe. Você sabe como é que é essa coisa de equipe em grupo, né? Sim. Às vezes é difícil. Aí, durante a reunião, eu me levantei, conversei com Sônia, perguntei se a Sônia, porque como a barraca dela não ia funcionar, a de pastel e de batata frita, se ela conseguia enganjar algumas pessoas no grupo. E aí fui, conversei com o outro, né? Eu disse, padre, tá resolvido, posso ficar. Já tem compromisso de algumas pessoas. Porque o padre Diegues te pega de surpresa para você assumir. Assumir é muito simples. O problema é passar. Que eu não sei se os seus espectadores estão sabendo. A igreja vai abrir às 6 horas da manhã. Na verdade, eu vou entrar às 5, Uhum. porque às 6 a igreja já está funcionando em pleno vapor. E vai terminar às 10. Só que, na verdade, quem termina às 10 não termina às 10, termina às 11. Porque você tem que fechar as É coisas, verdade. prestar. Então, imagina só, você das 5 às 11 da tarde, da 11 da noite, você tem que parar. Se em algum momento você tem que comer, beber, ir ao banheiro, e você tem que ter alguém para estar contigo de apoio. E conseguir botar pessoas que se comprometam a ficar pelo menos 6 horas, 8 horas, é complicado. Imagina quase 20. 20 horas quase que direto. Eu vou ficar direto, porque quem assume a responsabilidade como eu vou assumir do caixa, eu vou ficar direto. Eu vou entrar às 5 horas, vou fazer o lanche até às 5h30 com o padre, que ele nunca vai pro lanche. Ele fala sempre que vai estar no lanche lá do São Judas Tadeu, mas não tomei um lanche com ele até hoje. Já entrei 4 vezes às 5 horas da manhã e não encontrei o padre nenhuma vez. Aí disse, não, eu estou trabalhando. Eu disse, padre, mas o senhor não disse que era um café com o senhor? Eu não consigo tomar um café com o senhor. Não, mas eu peguei meu café e saí andando. Eu disse, pô, mas se não é tomar café com a gente, tem que parar pelo menos um minutinho. Mas a gente entende, A a máquina. gente entende, a gente entende a necessidade, né? A gente entende a Uhum. necessidade de estar fazendo as coisas. Uhum. Então, é muito confortante o caso do Cauã. Ele chegou uma vez falar comigo porque o pai dele estava para ser solto. Eu não sei se você soube que o pai dele já foi solto. Uhum. Uhum. E ele me falou certas coisas que eu fiquei com o coração apertado. Já falou para mim também.
Não Pois sei é. se é a mesma coisa, mas coisas desse Mas tipo. com certeza a mesma coisa. E aí eu disse assim, Ângela, pelo amor de Deus, segura esse garoto, porque ela, na verdade, ela é madrinha dele de batismo, né? Uhum. Eu disse assim, Ângela, conversa com ele, porque hoje o garoto está num estado espiritual tão grande, entendeu? Que ele consegue falar sem você sentir ressentimento ou ódio. Ele, na verdade, muitas vezes ele demonstra pena e a necessidade da ausência. Na verdade, a gente sente que ele tem aquela ausência da presença paternal, entendeu? E muitas vezes, eu não sei se aconteceu isso contigo, mas ele já se aproximou comigo como se me visse como um homem de referência, e aí ele vem perguntar coisas, vem conversar coisas, porque ele não dá para conversar com a avó dele, né? Uhum. Então, você, o Gabriel, a grande coisa de ter pouca gente também é que, na verdade, você forma melhor. Você forma pessoas, você forma caráter, entendeu? Didaticamente é conhecido, né, que uma turma de sala de aula, o ideal seria no máximo 30 pessoas, o ideal. E tem gente que põe 50 numa sala. Imagina você botar 300. Nossa. É algo assim. Eu já fui freelancer de Crisma na Nossa Senhora da Glória, quando a coordenadora era minha amiga. Então, tinha vezes que eu estava com uma turma de quase 100, 150 pessoas para falar para eles. Mas você não consegue ter a interação, que a gente tem lá em cima. Então, eu sou literalmente apaixonado por São Judas Tadeu. E coincidência ou não, eu nasci no dia 28. O padroeiro de servidor público também é dia 28, dia funcionário público é dia 28. Né? São coincidências, ou várias coincidências que eu tenho, que hoje eu digo, não é coincidência, é desígnio de Deus. Sim. É Deus me mostrando que aquilo é importante para mim, porque que é importante para mim. Entendeu? Eu casei num dia 13, mas estranhamente eu não sabia, mas como a gente dá aula de catequese, a gente tem que acabar descobrindo a data do batismo, a data do crisma, que senão como é que você vai falar para os outros data de primeira comunhão? Aí eu sei agora minhas todas de cor. E aí também descobri, né, que o meu batismo também foi no dia 13. E que dia 31 foi minha primeira Eucaristia. Uhum. Então, Você... fala. Não, Você o quê? eu ia te perguntar já, Ah, indo para o terceiro ponto, hum, que a gente, quando eu escolhi aqui, eu estava pensando no nome, tinha várias coisas, foi um dia de São Felipe Neri, que é o padroeiro dos comediantes. hum. Eu falei, cara, o que que eu ponho, o que que eu ponho, o que que eu ponho? Aí eu falei, humor, né? Humor e tal, esses três aspectos aí, até dentro de alguns sermões do Papa Francisco que falam sobre a alegria ser a identidade de um cristão, né? Santa Teresinha falava sobre isso, São João 23, né? Eu contar as histórias aqui, até o pessoal quem ouve já sabe que eu sempre conto, porque também estava lendo algumas coisas dele. E aí eu te pergunto, Cláudio, qual a importância do humor? O Cláudio existiria se não fosse o humor? Olha só, eu sou literalmente um palhaço. Quando você falou que estava pensando no humor, eu ia dizer assim: esse cara me escolheu no dia pensando que eu era um palhaço. E eu sou. Na verdade, a alegria é algo
que é consequência do amor. Quem não está amando não é alegre. E quem está amando é alegre. Então, eu consigo conversar e fazer minha catequese, fazer as coisas, justamente por causa dessa alegria. A alegria é tudo para mim, é tudo. Eu acho que o ser humano foi feito para ser feliz. O que eu busco como ser humano? É minha felicidade. E minha felicidade está onde? Está no amor, está na alegria de viver a vida, entendeu? Mesmo passando por algumas dificuldades, mesmo tendo alguns momentos de angústia. Esse ano, por exemplo, foi um ano atípico para mim, porque meu filho, minha nora e minhas 2 netas, uma até de 1 ano e 6 meses, os 4 tiveram Covid. Nossa Senhora. Pois é. Meu filho está com consequência. A mais nova, a gente não sabe se algumas coisas dela é consequência do Covid ou não. Isso só com o transcorrer do tempo. Eu tive um cunhado que quase morreu. Nossa. E ele disse assim para mim: Cláudio, você aqui é o único que consegue me fazer rir. Porque você está o tempo inteiro de brincadeira. Eu disse assim: olha, se a gente encarar todos os problemas com muita seriedade e com muito sofrimento, a gente não consegue viver. Aí eu vou ter um treco, porque tem que ter esse momento de alegria, tem que viver as alegrias. Lógico, os momentos alegres são, às vezes, muito menores do que os momentos com dificuldade ou com transtorno ou que não tem alegria. Mas a alegria, para mim, e isso é uma característica da minha esposa, eu nunca olhei para a cara da minha esposa que ela não estivesse sorrindo, o Gabriel. Minha esposa, apesar de, como eu te falei, ela é de comunidade, se alguém ameaçar pisar no calo dela, ela sai pulando mais do que touro, mas em compensação ela é uma pessoa extremamente alegre e bem de bom humor. Extremamente de bom humor. Então, a alegria é algo que se a pessoa não tiver, me desculpa, ela não está com Deus, não está vivendo. Você precisa da alegria. E o que acontece com a gente, Gabriel? Na verdade, a grande força que nós temos para superar todos os problemas é olhar para trás e ver todas as alegrias que você já viveu e todas as alegrias que você vai poder viver. Sim. Então, tirar a lição. Exatamente. Então você diz assim, eu tenho que lutar. Por exemplo, hoje eu fui levar minha neta na escola. E o momento da minha neta pular e me agarrar e me beijar é um momento de alegria, é um momento que, apesar de toda a dificuldade para me locomover, não sei se você sabe, que está chovendo todos os dias, há quase 20 dias, e nós estamos aqui vivendo um período que, estranhamente, nós estamos a 14 graus, entendeu? Ontem, então, para ficar lá em São Judas Tadeu, a sensação térmica era de 12. Eu estava todo agasalhado, porque o padre não abre mão de ficar com aquelas portas todas abertas, entrava ar por um lado, saía pelo outro, a gente ficava desesperado. Mas a alegria de poder ver e estar com a pessoa que ama é tudo, Gabriel, é tudo. A alegria, se não existisse na minha vida, eu não sei se eu seria o homem que eu sou hoje. Por isso que eu citava o Cauã, ou eu cito o Cauã, porque, na verdade, eu vi uma criança muito triste, muito traumatizada, e que não conseguia abrir um sorriso direito, não conseguia
viver como criança. Isso me angustiava porque era difícil você ver, né? Em compensação, nós temos 2 outros garotos, um extremamente introvertido, que é o Gabriel Barbosa, né? E o outro que é... Qual é o outro? Anjo, aquele moreninho que toca... O João. O João. João. O João. Que apesar de tudo, aquele garoto tá sempre rindo, o Gabriel. Às vezes ele participa do texto comigo. Pois é, ele tá Muito sempre gente boa. rindo. Muito, muito, muito especial aquele menino. E você vê que é um menino que veio de uma vida difícil, problemática, e que mesmo assim tá sempre alegre. Alegria é tudo, o Gabriel. Não tem outra forma de dizer. Eu fiquei muito feliz também, sabe quando? Agora? Porque na investidura a gente não pôde levar nenhum parente. Só podia entrar as pessoas que iam receber a investidura. Nem os coordenadores puderam ir. Então eu não tinha como tirar fotografia. E eu queria uma fotografia. E aí eu entrei e fui escolhido para servir dando a Eucaristia na catedral. Nossa, eu disse assim, puxa vida, e o meu primeiro dia minha mulher não está aqui e eu não vou ter fotografia. Por incrível que pareça, se você procurar na Pascom da Arquidiocese, o único ministro que foi fotografado fui eu e tem 4 fotografias minhas. Eu pulei de alegria. É uma alegria, porque eu disse assim, puxa, parece uma bênção, porque eu queria tanto uma foto e apareço logo em 4. E aí surgiu a oportunidade de tirar fotografia com algumas pessoas. Teve uma que era filha de uma ex-coordenadora minha da instituição. Teve uma outra que eu tirei com a Ana, né, que eu acho que essa moça participou. A Bianca estava. Exatamente. A Bianca estava nessa fotografia. E agora, recentemente, a Ana me mandou a fotografia, mas ela não sabe que eu já tinha achado, já tinha resgatado a fotografia dela. E já tinha até botado no meu Facebook, porque realmente o meu Facebook, se você olhar, eu até uma vez já falei sobre isso, as pessoas que põem notícias que eu não gosto, eu não critico, eu simplesmente apago as notícias. Não reclamo, não falo nada. Se for algo que eu considere ilegal, eu denuncio. E eu já falei para todos os meus amigos. É verdade. Vocês me desculpem. Podem ser meu amigo, mas se cometer uma contravenção, eu denuncio. Não estou nem me preocupando se é meu amigo. Porque, Gabriel, se fosse meu filho, eu denunciava. Meus filhos sabem que eu sou um pai extremamente de princípios muito rígidos. Eu me aposentei novo, Gabriel. Você sabe que eu não sou tão velho assim, né? Mas eu me aposentei com 40 anos de serviço e fazia muito o que eu gostava, o que eu era apaixonado. Literalmente eu era apaixonado pelo meu serviço. Mas quiseram me botar num imbróglio de um processo e que eu disse assim, não, isso vai contra os meus princípios. E o diretor disse que eu tinha que fazer. Eu aproveitei um dia que ele viajou a Brasília a serviço e quando ele voltou eu estava aposentado. Minha mulher quase que teve um ataque, porque ela disse assim, como é que eu vou aturar esse cara dentro de casa o dia inteiro? Pois é. Hoje ela está feliz da vida, porque desde que eu me aposentei eu virei cozinheiro. Sou eu que tomo conta da cozinha, sou eu que faço almoço, janta, dou cafezinho da manhã no colinho, levo cafezinho. Boa. Pois é. E faço porque eu gosto. Faço literalmente porque gosto. Faço porque amo o que eu faço. Entendeu?
Uhum. Ô, Cláudio, a gente já Sim. está aqui com 1h25, papo rendeu. 24, 24, 20, 35. quase, É, quase 25, papo quase 25. rendeu. E aí eu vou Aham. já para a parte final aqui, já para te fazer umas Sim. perguntas. Produção, me lembra as perguntas aí. Cláudio, você falou da sua ligação com São Judas Tadeu. Não Hum, sei se vai ser essa a sua resposta. Tem gente hum. que dá um só, tem gente que dá mais de um. Qual o seu santo de devoção? Meu santo de devoção é Nossa Senhora de Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Cláudio, imagina que tu tá um dia aí e a Lúcia tá em casa, tal, tu diz, Lúcia, eu vou sair para dar uma caminhada. Hum, Aí você para em algum lugar para tomar uma água, alguma coisa, senta na mesa e aí só você. Ou hum. você vai para a igreja, enfim, você está ali na Nossa Senhora da Glória, precisa ir até a São Judas, que é muito longe, você subir. Senta ali na Nossa Senhora da Glória, só tá você, né, ali dentro. Hum, Você, Nossa Senhora senta do seu lado. Você hum. tem direito a fazer uma pergunta para ela, somente uma. Qual pergunta você faria? Qual pergunta que eu faria para Nossa Senhora? Eu acho que eu não perguntaria, simplesmente agradeceria por ela estar no meu lado. Nossa, massa. Só Coisa linda. agradeceria. Só o prazer de poder estar no lado dela, para mim já era tudo. Uhum. Independente, porque eu sei que você me botou numa situação que eu não estou morto, né? Eu estou vivo. E se eu estou vivo e Nossa Senhora está no meu lado, que bênção maior eu podia ter? Eu não tenho que perguntar nada, eu só tenho que agradecer porque ela está no meu lado. Porque eu acho que o sonho de qualquer um é poder contemplar a presença de Deus ou a presença de Nossa Senhora. Eu tive na casa em Éfeso de Nossa Senhora. Entrei e saí chorando quase o tempo inteiro. Eu fui batizado ou fiz a renovação também do meu casamento quando fiz essa peregrinação. Foram 3 momentos inesquecíveis. Uhum. Inesquecíveis. Já pensou? Eu, na verdade, eu não pude ver, como você colocou, a posição de eu ver ela sentada no meu lado. Mas eu tive a sensação de estar ao lado de Deus. Só a sensação de estar ao lado já me deixou assim, transbordante de alegria. Imagina se senta no meu lado. Se senta no meu lado, meu irmão, eu não sei como é que você. Nem se o seu colega estaria vivo. Eu acho que eu morria só de felicidade. Exatamente, de felicidade. Cláudio, dentro disso, eu ia te fazer mais uma pergunta, mas a Sueli está Hum, vendo aqui, já teve. Está perguntando assim: você já sentiu a presença de Nossa Senhora em sua vida? sim, eu já senti a presença de Nossa Senhora na minha vida. Como dizer ou explicitar isso? Às vezes é um pouco difícil. Mas, Lúcia, outra vez eu volto para minha esposa, Lúcia que me fez ter todo esse carinho, todo esse amor por Nossa Senhora de Aparecida. E num dia que nós estávamos em lua de mel e passamos por Nossa Senhora de Aparecida, nós trocamos de roupa dentro do carro, porque eu estava de bermuda e, por princípio, eu não entro na igreja de bermuda, só entro de calça comprida, entendeu? Aí tive que trocar de roupa, tirar a camiseta, botar camisa, botar sapato, porque eu estava de chinelo. Aí eu entrei naquele templo. E ele estava assim, mais ou menos como você falou, vazio. Você imagina que era um dia de semana, não era nenhum dia festivo, eram 3 horas da tarde, então o templo estava vazio, só estava eu e Lúcia. E, na verdade, você sente
essa presença. Se você me perguntar o que ela já me deu como algo que a gente possa apalpar, ela nunca me deu nada. Nada que eu pudesse concretamente visualizar, sentir cheiro, paladar, tato. Mas emocionalmente, ela me fez muita coisa. E o dia para mim que, vamos dizer assim, marcaria a presença dessa Nossa Senhora na minha vida foi o parto do meu primeiro filho. Eu não sei se por conta também de ser o primeiro filho, mas eu estava emocionalmente muito, vamos dizer assim, sentido, né? Você está com os seus sensores mais aguçados e foi uma coisa de doido ver meu filho nascer. E a primeira impressão que eu tive, entendeu? Era que era uma mulher. E, eu não sei se era o meu desejo de ser uma menina, mas que era uma mulher. E é como se fosse a presença dela. Entendeu? São momentos marcantes na tua vida. O meu casamento, por exemplo, foi um momento marcante, porque eu só me lembro do casamento depois que eu olho para as fotografias. Porque, na verdade, eu só conseguia olhar e ver aquela mulher entrando, a Lúcia. Quando eu entrei, parecia que eu estava pisando em ovos ou na nuvem. Sabe quando parece que você não sente o chão? Eu tinha a sensação que eu não Tá em sentia o êxtase, chão. né? Exatamente. É um momento tão especial, entendeu? Que você diz assim, realmente isso acontece. Muitas vezes a gente não consegue perceber isso no momento. Só Porque depois, né? exatamente. Só depois que você reflete um pouco sobre as coisas, porque o fato, porque você espera um fato que seja extremamente é, que mude tudo, mas na verdade não é. Eu diria para você que pode ser até que Nossa Senhora já tenha sentado no meu lado E você nem tenha percebido. e eu não tenha nem percebido. A última, Exatamente. a última pergunta que eu vou te fazer é: qual conselho tu daria para o Cláudio? Você conheceu a Lúcia quando tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos. Esse Cláudio jovem aí, 14, 16, né? Início da adolescência, já aliás, metade para o final já. Qual o conselho você daria para esse rapaz que conheceu a Lúcia e voltou para a igreja? Se você o visse hoje na sua frente. Se eu visse hoje na minha frente, eu diria para ele ter confiança em si mesmo, porque ele é capaz de fazer as coisas, que ele procurasse pessoas ou estivesse ao lado de pessoas que quisessem o seu bem e quisessem crescer com ele e que confiasse mais em Deus. Porque aquele Cláudio não confiava tanto em Deus. Que ele confiasse mais em Deus. Gabriel, nessa idade que você citou aí, de mais ou menos 13, 14 anos, uma das vezes eu fui parar num Sandu, que era um pronto atendimento que existia, porque eu desmaiei, porque eu já não comia há 4 dias. Nossa. Eu estava com glicose de 25. Eu desmaiei por falta de comer. Teve dias que eu comi
uma água de fubá. O cachorro da minha sogra comia um fubá melhor do que o meu que eu comi naquele dia. Porque pelo menos o fubá era grosso e quase sempre tinham uns ossos. Pelo menos pé de galinha, que naquela época os pés de galinha eram dados, eram distribuídos. E eu passei fome, literalmente. Você conhece um homem que está 35 quilos mais gordo do que no dia que casou. Obrigado. Conselho aí para vocês que vão casar. Casar engorda, viu? Casar engorda. Você sabe por causa de que casar engorda? É muito simples. Porque você encontra paz de espírito. Porque você encontra algo que você tanto procura. E quando você está muito novo, você gasta muita energia procurando algo em lugares errados. Então você dispensa muita energia e consome muito pouca. É verdade. Você dispensa energia procurando para tudo quanto é lado coisas que às vezes está na tua cara. Vai lá, É verdade. Gabriel. Cláudio, vamos chegando ao final. Tem uma pessoa que eu resumindo aqui. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado, Sueli. Muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Se pudesse, a gente ia Foi um prazer ter sido convidado por você. Se pudesse, a gente ia até meia-noite, aí varava a madrugada. Mas por mim não tem problema. Faremos uma parte 2, pode ter certeza disso. Sim. Muito obrigado. Obrigado a todos. Avisar a vocês as coisas de sempre. A gente, amanhã, provavelmente, ou depois, a depender aqui da ajuda da operadora de telefonia, eu jogo na Spotify, nesse pessoal que sai nessas sites, né, nessas mídias que saem de streaming aí. Né? E, enfim, sábado a gente está de volta. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Bianca. Obrigado, Sueli. Pessoal que vai ouvir também. E a gente sempre encerra com o Pai Nosso e a Ave Maria. Né? Então eu vou pedir para você puxar e eu completo e a gente encerra aí. A palavra está com você. Tá bom. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É isso, gente. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado a todos que assistiram. E até a próxima. Deus te abençoe, Gabriel. Você também. Obrigado, Cláudio. Tchau. Tchau.